A paz do Senhor, meu nome é Neire Alves e novamente estou aqui para falar o evangelho de paz, o evangelho de poder. E quero dizer para vocês, eu vou repetir novamente esta pregação, porque a última vez que eu fiz essa mensagem, quando eu fui ver depois, estava sem som. Aí, assim, de vez em quando eu sou falha, assim, em alguma coisa a respeito da tecnologia. Aí hoje eu estou refazendo, né? Eu estou nesse projeto da leitura da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, começando de Mateus, no Novo Testamento. Depois nós vamos para Gênesis, quando eu não sei. É o Senhor é que sabe. Então vamos começar. No capítulo 10 de Mateus, está escrito assim: os 12 e a sua missão. Só por esse título aqui é muito chamativo, né? É assim, Deus chamou 12, mas Deus hoje em dia, Ele nos chama, Jesus nos chama, porque Ele diz que grande é a seara e poucos são os obreiros. E eu estou aqui, para a glória de Deus, aqui anunciando essa mensagem de paz, de amor, de perdão, de esperança na rede social, com muita alegria, com muita satisfação. E o Senhor Jesus também te chama para tu escutar também, para tu também pregar o ide de Jesus, porque ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é poder de Deus, não podemos nos envergonhar do evangelho de Deus, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para o expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então, né, Jesus ordenou para que seus discípulos fossem as ovelhas perdidas da casa de Israel, que no caso são os judeus, né? E ele disse, ide pregai dizendo que o reino dos céus é chegado. E o reino do céu foi chegado através de Cristo. E até hoje tem esse poder. Porque a própria palavra diz, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho amado. E seu Filho amado veio e falou o evangelho de poder para nós. E disse que nós deveríamos continuar toda a ação, todas as atitudes dele. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordal, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem ela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então aqui a palavra de Deus diz que se os discípulos fossem a algum lugar, ou nós fôssemos a algum lugar pregar o evangelho, e se as pessoas não quisessem escutar esse evangelho, que a gente saísse daquela cidade, sacudisse o pó e saísse. Por quê? Porque uma coisa, você tem que ter uma coisa por certo. Você faz a vontade de Deus, prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo e seja feita a vontade do Senhor. A Bíblia diz que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então nós não devemos assim
se preocupar, devemos levar a mensagem. E se aquela pessoa não receber, devemos sair, né? Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Como assim? A Bíblia diz que nós somos ovelhas. Nós somos comparados como ovelhas. Jesus foi o Cordeiro de Deus, né? Que foi morto por nós. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda. Por que Jesus foi comparado à ovelha? Por que nós temos que ser comparados à ovelha? Porque a ovelha é um dos animais mais mansos que existe na face da terra. Então, assim, e a Bíblia diz que nós somos como ovelhas ao meio de lobos. Você sabia onde que a luz está? Ela brilha. Onde o sal está, salga. E Jesus nos chamou para sermos luz e sal da terra. E se o sal for insípido, para nada presta. Então, assim, o que que acontece? Nós devemos sermos ovelhas. Nós somos ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes. Por quê? Porque as serpentes, elas só dão o bote na hora certa. Então, ela tem uma prudência muito grande, a serpente. Quando ela vai fazer uma coisa, é como se ela tivesse, assim, certeza que ela vai conseguir. Então, a Bíblia diz que nós devemos sermos prudentes que nem as serpentes e simples como as pombas. E falando em pombas, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre Cristo em forma corpórea de uma pomba, né? E uma voz do céu dizia assim: este é meu filho amado, a qual eu tenho muito prazer. 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Sabia que tem alguns países que não são países laicos como o Brasil, né? E se as pessoas forem pregar o evangelho, ou mesmo tiver uma Bíblia na mão, ou ir a uma internet com a Bíblia na mão, essas pessoas são presas e às vezes até mortas. E eu agradeço ao Senhor, porque estou aqui na rede social aqui eu tenho aqui esse livre-arbítrio. Glória a Deus, isso aqui é uma riqueza muito grande, a gente poder anunciar o Evangelho de Cristo com toda a liberdade, porque o Evangelho de Cristo alcança lares. O Evangelho de Cristo, ele faz com que as pessoas tenham paz, tenham esperança. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vós sereis ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então, assim, aqui nesse momento, eu estou pregando a palavra de Deus. Então, é o Espírito Santo agindo na minha vida para falar a palavra de Deus. Porque tudo que é bom vem de cima, vem de Deus. As palavras que eu falo não são minhas palavras, são as palavras da palavra de Deus. Que a palavra de Deus tem todo o poder. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós devemos perseverar em Cristo Jesus, perseverar na sua palavra, confiar, porque a palavra de Deus disse, né? Que nós devemos ser fiel até a morte e dar cheia a coroa da vida. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor.
Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais a seus domésticos. Então, Jesus querendo falar que se é ele mesmo, sendo Deus, sendo filho de Deus, fazendo todos aqueles milagres, as pessoas da época, os fariseus, os saduceus, eles diziam que Jesus tinha demônios. Imagine nós, né? Mas nós não somos maior do que o nosso Senhor. Nós não somos maior do que o nosso Mestre. Então nós devemos aguentar, sim. Se Jesus ele não revidou, quem somos nós para revidar? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Então a palavra de Deus diz que todas as coisas, né, é segundo a vontade de Deus. Não cai um fio do nosso cabelo que não seja segundo a vontade de Deus. Não cai uma folha de uma árvore se não for por vontade e permissão de Deus. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Então nós devemos confessar o nome de Cristo. E um dia Cristo vai confessar o nosso nome diante do Pai, quando todas as coisas estiver passado. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz na terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. E a gente pode pensar assim, nele, que coisa tremenda, como é que pode? Jesus disse que não veio trazer paz. Jesus disse que veio trazer disseção, o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra, sim. Porque muitas vezes, quando as pessoas aceitam a Cristo, até mesmo elas são expulsas das suas próprias casas, elas são injustiçadas. As pessoas começam a não querer ficar perto daquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa decidiu por Cristo viver uma vida diferente. E muitas vezes os pais não entendem, muitas vezes a mãe não entende, e há uma contenda. Quantas vezes quando a pessoa decide por Cristo, há uma contenda tão grande dentro de uma casa? Porque a pessoa vai começar a ser diferente. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então Deus quer dizer para nós aqui que Ele tem que ser prioridade em nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus de todo coração, de toda mente, de todo entendimento, de toda força, e ao nosso próximo como a si próprio. Então, mas a nossa prioridade na nossa vida é para o Senhor. Nós devemos ter um momento reservado do dia, um tempo para se dedicar ao Senhor, para orar, para louvar, para adorar na beleza da sua santidade, para fazer a sua obra. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Todos nós temos uma cruz. E Jesus disse o seguinte: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então tome, meu irmão, tome a sua cruz e vá em frente. Olhe para o que Cristo fez, o que Cristo conquistou para você. Olhe, se ponha no lugar de Jesus. Ele era o Filho de Deus. Certa vez perguntaram para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus, ele era humilde.
não tinha nada de soberba, não tinha nada de orgulho. Então nós devemos olhar, Jesus, ele tomou aquela cruz, foi por mim, por você. E ele diz para nós também que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, quem recebe a Cristo, recebe ao Pai. E aqui nesse versículo 39 diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas é bônus. É um acréscimo. Porque nós devemos buscar o reino de Deus. O reino de Deus, o que é? Amar o nosso próximo, perdoar, ter misericórdia, sentir uma paz que excede o entendimento humano, a paz que o Senhor Jesus nos deu, a paz que o mundo não conhece. Isso é, quando nós buscamos o reino de Deus, nós tomamos prioridade, nós apropriamos disso, da paz que excede o entendimento humano, de uma alegria constantemente, uma alegria de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Não é que nem o mundo ele precisa, o que é que nós vamos fazer no final de semana? Vamos pular o carnaval, vamos fazer isso, vamos para a festa, vamos para o churrasco. Não. O cristão, ele tem uma alegria independente dessas coisas. É uma alegria constante. Mas nele, será que é pecado uma pessoa viajar ir para a casa dos amigos, comer um churrasco? Não, não é pecado. Mas a sua prioridade é servir a Cristo. Não deixe o tempo passar para você dizer assim, agora eu quero fazer com excelência. Eu quero trabalhar com excelência para Deus. Outro dia eu visitei alguém que tinha talvez uns 90 anos e essa pessoa chorava. Dizia assim, ora por mim, eu quero ter saúde, eu quero trabalhar para o Senhor Jesus. Só que ele já estava com quase 90 anos. Então, o que você tem para fazer para Cristo não é para depois, é para hoje. Se Deus te deu uma missão, Deus te deu um talento, não enterre. A tua maior satisfação na vida, a maior satisfação na vida não é ter coisas, não é ter bens. A maior satisfação da vida é você ter paz. É desfrutar do fruto do Espírito. Como a Bíblia nos diz, que nós devemos juntar tesouros lá no céu, onde a traça não rói, onde o ladrão não pode roubar, onde a ferrugem não pode consumir. É isso que nós devemos buscar. E as outras coisas vêm. E as outras coisas vai vir e depois vai ficar. Mas as coisas eternas, elas serão eternas. Porque eternas é coisas para sempre. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Agora vamos para o capítulo 11. Hoje eu vou falar o capítulo 10, o capítulo 11. E você que entrou agora, o nosso projeto é a leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, começando pelo Novo Testamento. É uma grande missão. Não sei quando é que vai terminar, não sei quais vão ser os acontecimentos da minha vida até isso concluir. Sei que o inimigo da minha alma, ele detesta. E com certeza ele vai planejar muitas coisas para que eu não possa estar aqui. Mas o Deus a quem eu sirvo, o Senhor dos Exércitos, Ele é que guerreia por mim. E Ele é que tem todo o poder sobre a minha vida. Capítulo 11. João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles.
E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvi e verdes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que se não se escandalizar em mim. Isso é uma coisa linda, isso é algo glorioso. Quando Jesus diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou a Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. Então João Batista, ele era primo de Jesus, 6 meses mais novo do que Jesus, e ele foi o precursor. Ele já ficava anunciando que o que vinha após ele era maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: toca flauta e não dançaste, canta lamentações e não choraste. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e disse: tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e disse: eis aí um homem comilão e beberrão, e amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então, para você ver, né? Veio João, eles diziam que ele tinha demônio. Veio Jesus, porque Jesus comia com os discípulos, com os pecadores, com os publicanos. Aí falava que Jesus era comilão. Eu fico pensando, imagine nós, né? Se nem Jesus escapou, imagine nós. Mas enquanto isso, vamos levar o ID de Jesus. Vamos prosseguir em frente. É um presente, é uma dádiva de Deus. Os anjos que quiseram pregar o evangelho, mas foi concedido a nós, foi concedido a você. Existem muitas maneiras de pregar o evangelho. Hoje em dia nós temos as redes sociais, tem um Zap, tem um Face, tem um Instagram, tem um boca a boca, tem dentro do ônibus você pode falar o evangelho, no seu trabalho, com as suas atitudes. Às vezes o silêncio até fala mais alto do que mesmo o nosso falar, porque nós temos uma luz, e a nossa luz, o mundo quer apagar, Satanás quer apagar essa luz, mas não tem jeito, nós somos farol. Onde a gente está, alguém vai dizer assim: você é cristão? Ora aqui por mim. Eles vão ver uma diferença. As 3 cidades impertinentes, está terminando. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e o não se haver arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vos se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Então Jesus dizendo, né, que se tivesse sido pregado o evangelho em Tiro e em Sidom, as pessoas tinham se arrependido.
Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, assim, por que Jesus ele tinha essa autonomia, ele tinha essa autoridade, né? E falava tudo tão manso, tão simplesmente, mas com tanto poder, com tanta ousadia, com tanta convicção, porque ele tinha vindo do Pai. O Pai conhece o Filho conhece o Pai. E nós conhecemos agora o Pai, porque o Filho se revelou para nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Jesus hoje em dia está chamando. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão oprimidas. Às vezes, tem pessoas que conversam comigo, né? E elas até choram. E eu fico pensando, meu Deus do céu, eu também tenho as minhas dificuldades. Eu também tenho os meus problemas, né? Mas em Cristo Jesus eu estou, como é que se diz, me fortalecendo. A palavra de Deus me dá força. A palavra de Deus me dá ânimo. As pessoas dizem assim, Nery, tu é tão calma, tu é tão tranquila. Nery, as coisas devem estar tudo bem para ti. Não, porque a palavra de Deus nos dá ânimo, nos dá vigor, nos dá esperança, nos dá fé, nos dá convicção. Então, aqui, por isso que eu estou anunciando o Evangelho de Cristo aqui. Isso aqui é o meu maior prazer. É um prazer muito grande. Às vezes a minha filha disse assim, mãe, as pessoas estão perguntando, nunca mais a senhora falou a mensagem. Eu disse, Neriane, interessante, eu nem vejo essas pessoas. Elas nem sequer, muitas vezes nem curtem, não falam nada. E elas falam para ti, glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque essa palavra está chegando a algumas pessoas. E isso me deixa muito feliz. Então, assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. No tempo de Jesus, quando ele esteve aqui, ele expulsava demônios. Era incrível, incrível. Tinha muitas pessoas endemoniadas. Jesus curava, as pessoas começavam a falar, começavam a escutar, começavam a andar. E o que nós podemos dizer dessa geração que nós vivemos hoje, né? Pessoas que muitas vezes se suicidam, ainda filmam. Pessoas sem paz, tentando buscar uma felicidade nas outras pessoas, buscando uma alegria em outro ser. A nossa felicidade não está no homem. O homem decepciona, porque nós somos falhos, nós somos frágeis. Nós muitas vezes até decepcionamos alguém, porque nós não somos perfeitos. Perfeito é Deus. A palavra de Deus diz assim, porque tu olha o algueiro, tu quer tirar o algueiro do olho do teu irmão e não vê a trave no teu olho. Então, nós temos trave, que nós possamos ter sensibilidade e saber que nós temos trave. A gente fica olhando o algueiro no olho do nosso irmão, mas nós temos trave, nós devemos orar assim, Senhor, me ajuda a enxergar minha trave. Então, assim, vamos reconhecer que somos falhos. Então, as pessoas buscam em outras pessoas, aí as outras pessoas decepcionam. Mas era um pastor, era um pregador, era meu irmão, era minha mãe. Não, vamos buscar reconhecer que nós falhamos. Agora, o perfeito de Deus, Jesus, ele nunca falhou. Nós devemos olhar para ele e prosseguir em frente.
Por isso que ele pôde dizer assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só Jesus pode aliviar. Só Cristo pode aliviar as dores das pessoas. Existem muitas pessoas oprimidas, muitas pessoas depressivas, pessoas que elas não estão tendo forças, e nós devemos ajudá-las sim. Devemos ajudar falando a palavra, orando, dando uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, vinda desse livro aqui. Não tem como o homem prosseguir sem esse livro, sem ser dependente de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Nós só vamos encontrar descanso para a nossa alma em Cristo, porque Ele é manso, porque Ele é humilde, e Ele quer de nós isso também, que sejamos mansos, que devemos ser humildes, devemos ser pacificadores, devemos promover a paz. O Senhor requer de nós. Nós somos o quê? Somos discípulos de Jesus também. Nós somos servos. Ele diz, vinde a mim. E Jesus falou, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, assim, para concluir, né? Eu deixo esses versículos aqui, vou ler de novo, porque ele é lindo demais, é lindérrimo isso aqui, ó. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu encerro aqui agradecendo ao Senhor, que agora que eu tô no capítulo 10 de Mateus, a caminhada é grande, a jornada é grande, como eu falei, eu não sei até concluir o que é que vai acontecer na minha vida de bom ou de ruim. A gente sempre espera, lógico, que aconteça coisas boas, né? Quando eu li o Salmo 23, quando eu era assim, jovem, né? Eu li assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, eu imaginava que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que nada, tudo eu ia ter, tudo de bom, né? Aí, com o decorrer do tempo, né? Aqui o quarto tá muito quente, por isso que eu fico fazendo isso. Mas de outra vez vou ligar aqui o ar-condicionado. É porque eu fico tossindo quando eu ligo o ar-condicionado. Aí, então, assim, meus amores, é uma caminhada. Servir a Cristo é uma caminhada de renúncia, mas é uma caminhada de certeza, é uma caminhada de paz, é uma caminhada que vai dar tudo certo, que no final desse caminho, né, nós vamos ter um céu, vamos ter festa no céu, vamos ter coroa e algo para sempre. Então, para você que está do outro lado, eu peço ao meu Pai que possa te abençoar, te dar um sono reparador, uma noite bem tranquila de sono. E eu sou muito grata ao Senhor, porque mais uma vez eu tive aqui falando a mensagem da cruz, e isso para mim me traz muita satisfação, me traz muita alegria. Além do Face, eu também estou fazendo um trabalhinho, né, no Instagram e também no Zap. Eu estou lendo a palavra de Deus com algumas pessoas e nós já estamos no Zap, nós estamos no capítulo 15. No Face, eu estou no capítulo 10. E no Instagram ainda está menos tempo, né? E eu louvo ao Senhor por essa grande oportunidade de ter anunciado o Evangelho de Cristo. E essas gravações vão ficar aí para outras pessoas verem. E vai ficar, depois que eu partir, vai ficar aí, né? E eu louvo a Deus por você ter ficado aí escutando. Que Deus abençoe sua casa, sua família. E amém. Até a próxima.